Oi pessoal, vamos começar aqui mais uma aula. Hoje nós vamos falar da formação do pensamento geográfico. É importante porque essa matéria ela é uma matéria primordial para a gente entender a geografia em si. A gente vai começar a falar do espaço geográfico. A gente sabe que ele é formado por elementos naturais ou artificiais. Então assim, os elementos naturais sempre esteve aqui, né? Mas os artificiais são a interação do homem com a natureza que vai artificializar esses elementos da paisagem. Então a gente tem isso bem suscetível na nossa sociedade urbana e também na sociedade rural, por que não dizer assim? Então assim, a natureza ela é delimitada por porções da superfície. O espaço geográfico então ela tem essas interações e cada espaço ele vai ter uma função. Vou colocar uma foto aqui, daqui a pouquinho vocês vão ver isso. Mas o que o espaço geográfico engloba? Ele engloba os elementos e os aspectos existentes na paisagem. Então a paisagem ela é um reflexo do espaço geográfico, porque é ali que nós vamos perceber a ação do homem, né, na superfície terrestre. E em cada paisagem a gente vê uma ação diferente, a gente vê uma técnica diferente. Essas ações elas envolvem também técnicas e relações econômicas, sociais e políticas. Então assim, são as diversas atividades que a sociedade realiza. Atividades rurais, atividades urbanas, então a gente vai perceber isso. Então um espaço ele pode ter várias funções. Por exemplo, a rua 25 de março em São Paulo. Essa rua tem essa função de comércio. O ser humano também ele faz parte da paisagem, porque ele é o ser que anima a paisagem, no sentido de movimento, de sons, de cheiros. A paisagem engloba também isso, não é só aquilo que a nossa visão vê, mas é que a gente sente pelo ouvir, pelo olfato, pelo tato, tá bom? Isso também faz parte da paisagem. A rua 25 de março tem essa função. Porém, outros espaços geográficos têm funções diferentes. A gente vê aí uma plantação de arroz no Japão, uma plantação em curvas de nível, aproveitando o terreno, uma plantação também que a gente usa a irrigação por inundação. Então os espaços eles vão sendo transformados de acordo com a atividade ali proposta. A atividade aí é a agricultura, tá bom? A gente vê também um parque industrial. Então a paisagem ela sofre essas variações. A gente uma hora vê uma plantação, né, uma atividade agrícola, outra hora a gente vê uma atividade comercial e agora a gente vê essa atividade em um parque industrial na China. Isso fazendo com que a poluição aumente mais. Então vamos por parte para a gente entender. A gente sabe que a geografia estuda o espaço, mas o espaço ele tem que ser categorizado. A gente tem subdivisões do espaço. A gente tem o lugar, a paisagem, o território, a região. Então esses são os elementos que compõem o espaço geográfico. Nós vamos estudar uma por vez, porque se a gente entender isso, a gente entende qual é a função da geografia. Vamos começar pelo lugar. O conceito de lugar é muito importante para a geografia, porque é a porção do espaço geográfico que tem o que? Significado, dotada de significados particulares. Então o lugar ele tem um significado particular. O lugar para mim, professor Edmilson, por exemplo, um parque vai ter um significado para mim, porque eu tive uma vivência diferente lá. Talvez para você um parque, um shopping não tenha tanto significado quanto para outra pessoa. Isso vai do que você viveu. Então o lugar ele expressa sentimentos, afetividades, tá bom? A expressão lugar é polissêmica. Quer dizer o quê? Possui uma variedade de significados. E é tão interessante, gente, que nem os geógrafos chegaram num consenso sobre o que seria propriamente um lugar. A gente tem a ideia de que lugar é simplesmente onde nós estamos aqui, o mínimo espaço a escala menor, né, que nós estamos, mas o lugar ele pode ser um outro país. O lugar ele pode ser um outro estado, como o lugar pode ser simplesmente o seu quarto, pode ser uma igreja, um outro qualquer lugar. Vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de lugar. Uma igreja pode ser um lugar para você, porque você vive ali coisas particulares. E quando você deixa de ir nessa igreja e muda para outro estado, e quando você volta lá, você vai ter aquelas lembranças
boas e ruins de uma igreja, por exemplo, seja lá qual for a sua religião. Um parque, que você viveu algo ali na sua infância, a sua escola fazia muitas excursões. Então sempre que você passa ali naquele lugar, vem aquela lembrança, lembra disso. Se veio lembrança na sua mente, esse espaço tem significado para você, você pode categorizá-lo como um lugar. Não só lugares bons, né? A gente também fala de lugares ruins, como um cemitério. Na realidade, todo mundo um dia vai ter que frequentar esse lugar aí, né? Um cemitério. Então ele traz para nós lembranças tristes, lembranças ruins, mas toda vez que você passa perto de um cemitério, você lembra de um ente. Se você já perdeu um ente, você lembra de um ente querido. A nossa casa também é um lugar. Eu morei numa casa 30 anos. Quando eu volto lá na minha casa, eu lembro de alguns espaços lá. Só ajeitar um pouquinho a imagem aqui. Eu lembro de alguns espaços da minha casa. Eu tenho lembranças de quanto eu vivi ali na minha infância. Então também a nossa casa pode ser um lugar. Um hospital é um lugar, né? Alguém um dia já ficou internado, é um lugar que você se lembra também com tristeza, porque foi um lugar onde você ficou ali para se curar. É um lugar que te traz alguma lembrança. O shopping também é um lugar feliz, um lugar que você interage, é um lugar que tem um significado. Lembra disso, gente? Significado. Traz lembrança boa ou até ruim, tá bom? Um estádio de futebol. Por que eu usei esse estádio aí? Esse é o antigo estádio olímpico. Hoje esse estádio ele foi abandonado. Abandonado mesmo. Ele não tem função nenhuma. Eles vão demoli-lo para criar redes de lojas ali. Esse estádio, o torcedor desse estádio passa ali e lembra do time campeão, lembra do time que foi rebaixado, alguma coisa assim. Então esse lugar tem um significado para aquela pessoa, traz lembranças. Beleza. Então a gente entendeu o conceito de lugar, esse espaço que traz lembranças boas e ruins, né? A gente entendeu tudo isso aí, alguns flashes aqui. Agora nós vamos entrar para uma outra dimensão do espaço geográfico, que é o território. Sempre que a gente pensa em território, a gente pensa no território nacional. E a priori é isso mesmo que a gente pensa. Mas o que é realmente esse espaço? É através das relações de poder que são criadas as fronteiras entre os países, regiões, estados e municípios, ou até mesmo bairros. Então, assim, se aquele espaço geográfico ele é alvo de disputa, ele é um território. Lembra dos animais? Eles são territorialistas, eles lutam pelo território dele. Então o animal ele luta por um território. E assim também é o nosso espaço territorial brasileiro. As fronteiras agora estão sendo fechadas para a defesa do nosso país, defesa do vírus em si. Mas as fronteiras são vigiadas para não entrar o tráfico de drogas, para não entrar refugiados sem controle, uma série de coisas. Então o território é aquele espaço que tem uma relação de poder, lembra disso. Para o Hatzel, da escola da geografia alemã, o território é uma porção do espaço terrestre, identificada pela posse. Então se você e o seu vizinho brigam pela cerca da sua casa, vocês estão lutando por um território, por mais que ele seja minúsculo, pequeno. E sempre, gente, lembrando, os espaços têm escalas, ou uma escala grande ou uma escala pequena, tá bom? O território, geralmente, ele pode ser uma escala reduzida, pode ser uma cerca que você está lutando, um espaçozinho de terra com o seu vizinho, ou pode ser um país. Geralmente, o território ele se configura numa fronteira. Ali nós temos a fronteira dos Estados Unidos e do México, né? Parece bobo, mas se um brasileiro ultrapassar hoje em dia a fronteira do Brasil e Paraguai, ele tem problema. Então, daquele espaço amarelo para trás, você está no seu território nacional. No outro estado, né, no Paraguai, você já não tem as garantias constitucionais que você teria se estivesse no território brasileiro. Então, essa porção de terra que tem uma relação de poder. Então hoje a gente vê no mapa que os territórios, os acessos estão restritos. Por uma questão de vigilância, por uma questão de controle, as fronteiras estão fechadas ou abertas. O Brasil
né, essa questão política manda muito. Ele fechou várias das suas fronteiras. A gente tem exemplos. Vamos para os exemplos? A fronteira dos Estados Unidos com o México é uma fronteira tensa, porque é uma porta de entrada para os sul-americanos aos Estados Unidos, né? Rumo ao sonho americano. Então os coiotes mexicanos, eles passam as pessoas para os Estados Unidos através dessas barreiras físicas. Quando eu digo barreiras físicas, a gente fala de muros, a gente fala de uma serra, de um rio. Então são essas porções do espaço geográfico que divide um país do outro. E a fronteira mexicana com os Estados Unidos é a mais vigiada. A gente tem uma cena emblemática do ano passado, essa cena, que é entre o presidente Trump e o presidente da Coreia do Sul, que eu não vou me atrever a falar o nome dele aqui. O Trump está do lado da Coreia do Sul e o presidente coreano ele está na parte da Coreia do Norte. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul são inimigas, foram divididas na Guerra Fria. Então, assim, é um país totalmente fechado.